Qual é o último ato da vida? Qual é o último ato da vida? O último ato da vida? Qual é o último ato da vida? Sair da vida aqui na Terra? Na Terra? Nós estamos vivendo uma jornada? Qual é o último ato da nossa vida? Eu não sei, primeiro eu continuo. Finalizar com a respiração, né? É o último respiro, né? A última entrada de ar. O último respiro. A gente dá isso. Qual que é o nome que a gente dá isso? Morte. Né? A morte. Muitos responderiam rapidamente, a morte. Acontece que, na verdade, não existe o último ato da vida. Né? Uma vez que, você falou, né? Não sei. Por quê? Porque se a gente considerar a vida como essa fita, né? A morte ou desencarnação seriam apenas esses momentos em que eu dei o nome. Então, o nosso principal objetivo hoje é trabalhar esse conceito como a morte ou a desencarnação. Eu vou usar as duas palavras com o mesmo sentido, embora a gente vá ver alguns outros conceitos, tá? Como um ato pertencente à vida e não à cessação da mesma, tá? Mantenha em mente essa fita aqui. Sempre que a gente se deparar com situações de desencarnação, tá? É um momento de vida que vai dar lugar a um outro momento de vida e assim sucessivamente. Por que eu trouxe esse estudo? Existe um amigo espiritual nosso, ligado à nossa família, que nos diz frequentemente, ele tem trazido isso já há algum tempo. Eu tirei um negocinho aqui. Meu nome é Patrícia, viu, seu João? O senhor está me ligando vez. Por que eu trouxe esse estudo? Existia um amigo espiritual ligado à nossa família que nos diz frequentemente que as pessoas estão chegando no plano espiritual cada vez piores. Cada vez piores. Por não pensarem nesse momento da desencarnação. Então, nós vamos trazer aqui um exercício desse conceito, dessa situação. Eu baseei o meu estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Espiritismo, Educando para a Morte, que é um livro fininho da doutora Giva, que é excelente, tá? Educando para a Morte. E também, o Júlio já até citou, no Obreiros da Vida Eterna. Tá? Essa pessoa que você falou, nós vamos ver aqui, que era ligado aos conhecimentos da religião católica. Educando-os, então, para a desencarnação. Né? Nós precisamos, então, cada vez mais nos educar para essa desencarnação. Muito bem. Eu sempre gosto de trazer alguns conceitos e dessa vez eu me baseei na própria doutora Giva, que traz os conceitos de morte que existem. Então você tem pela ciência, a morte é uma desagregação das células, paralisação das funções dos órgãos e ausência de estímulos vitais. Vocês veem que o conceito da ciência é totalmente limitado aos corpos orgânicos. Filosofia, inexistência, seria o não ser. E dentro dessa proposta existem vários filósofos, né, que desenvolvem aí a sua teoria do que seria essa inexistência. A religião, separação do corpo e da alma. De uma forma geral, a religião traz esse conceito. Entrada na vida espiritual. Todas pregam a imortalidade da alma. A compreensão dessa pós-morte é que difere.
né? Nós temos várias teorias diferentes conforme cada religião, mas todas falam a respeito da continuidade da vida após esse episódio. E o livro, que é o Espiritismo, traz como estado transitório entre a vida material e a vida espiritual. Então é aquela passagem, aquele momento em que eu deixo a vida material e passo para a vida espiritual, né? Isso no nosso nível, né, gente? Até que a gente possa habitar mundos em que a gente não vai precisar mais reencarnar, tá? Então o que a gente vê é que a desencarnação está dentro da continuidade da vida. Ela é apenas mais uma etapa, né? Por que existe a desencarnação? Eu acabei antecipando, né? A desencarnação existe para que possamos dar continuidade ao processo de aprendizado, através do processo da reencarnação. Ou seja, a desencarnação está dentro da continuidade da vida. É apenas mais uma etapa, né? Ora, como é que a gente iria aquilatar vários conhecimentos para a nossa alma se não houvesse a desencarnação? O nosso corpo fisiológico hoje mal dá para 105, 110 anos. Meu avô morreu com 102, eu ficava pensando nos órgãos dele, né? Como que... e ele assim, tinha uma vida saudável, mas eu ficava pensando assim, como que aquele fígado estava dando conta de funcionar há mais de 100 anos? Como que aqueles rins, e funcionaram bem até o final, como que aquele órgão estava funcionando há mais de 100 anos? Né? Então a nossa vida fisiológica ainda é muito incipiente, nós ainda vamos começar a estender esse período de vida à medida que também fortalecermos o nosso fisiológico espiritual. E como é que a gente vai aquilatar tantos aprendizados que nós temos morais numa só vida? Muito difícil. Às vezes mal eu dou conta em uma reencarnação de trabalhar o perdão. Olha quantas virtudes eu ainda levo para a próxima para eu poder trabalhar. Então realmente nós precisamos ainda desse feixe de vidas que é unido por esse momento da desencarnação. Eu trouxe aqui essa imagem do laço fluídico porque no Obreiros da Vida Eterna vai mencionar muito essa questão do laço fluídico e ele realmente é o último ponto de desenlace que é cortado entre o corpo físico e o corpo espiritual. Nessa imagem, a mocinha está dormindo. É o que nós fazemos quase todas as noites, porque algumas noites a gente mal sai da cama, né? Então, quando os nossos amigos espirituais falam assim, o Cipriano é um deles, é só se você quiser, eu passo lá, te pego para a gente trabalhar, né? O que acontece? É esse desdobramento que ocorre. O perispírito sai, né, ligado, como eu estou encarnada, ligado pelo laço fluídico e vai para onde ele quiser ir, né? E aí realmente, gente, o perispírito vai para onde estão os meus interesses, o meu coração, né? Nós temos numa das obras do Chico o relato de um espírito que, ao adormecer, senta na cama, durante o dia ele não fumava. Ele estava nesse processo de parar de fumar. Mas assim que ele adormecia, ele sentava na cama, acendia um cigarro e fumava a noite inteira. Quer dizer, o pensamento dele criava aquela situação. Por quê? Porque a necessidade dele, o coração dele estava extremamente ligado naquela necessidade fisiológica. Então, as pessoas que dormem, quem adora julgar, vai julgar. Passa a noite no cassino, né? Nas jogatinas. Se eu gosto de estudar, eu vou me embrenhar numa biblioteca, eu vou ler o dia inteiro, a noite inteira, né? Então depende daquilo. E a pessoa que gosta de um conflito, adormeceu pensando naquela palavra que a vizinha lhe disse, e a pessoa está ali ruminando aquela palavra, de noite ela vai bater boca com a vizinha. Então cada um
tememos a morte? Hein? Por que a gente tem medo da morte? Pela dívida que nós temos aqui. Você tem essa consciência por ter lido, aprendido. A dívida que nós temos aqui, como é que eu vou até partir pro lado de lá, parece que governo. Essa pode ser uma das preocupações, né? A doutora Giva traz o seguinte esclarecimento, inclusive fazendo um levantamento histórico, de certa forma. Progresso espiritual incipiente. Aí. Nas primeiras encarnações nossas aqui na Terra, né, o que acontecia? Quando a gente desencarnava, a gente encontrava a vastidão, a amplidão. Vivíamos em tribos, onde a gente se identificava e ninguém saía pelo mundo igual a gente sai hoje. Era só ali, né, naquele local. Então, as nossas relações eram mais fortes, eram vividas com mais intensidade. Quando eu desencarnava, eu tinha um medo danado daquele plano que eu não conhecia. Eu queria logo voltar para quem eu tinha deixado, porque ali estava a minha insegurança. Então eu logo reencarnava para eu poder viver mais um período de jornada terrena. Tá? À medida que a gente foi se desenvolvendo a consciência, e também tendo certo aprendizado, a gente foi compreendendo melhor esse período que a gente passa no plano espiritual. O horror do nada. O horror ao nada, muitas vezes, traz o medo de morrer. Ué, mas eu vou morrer e vou para o nada? E aí existe um conflito. Por quê? O meu instinto de conservação me diz, eu não quero ir para o nada. Então eu começo a entrar em conflito. Existe um instinto me dizendo que eu tenho que continuar de alguma forma, porque eu tenho vida, e o meu pensamento construído, racional, falando, não, quando eu morrer eu vou para o nada. Ué, mas como é que é isso? Eu não quero sair então daqui, já que aqui eu tenho alguma coisa, né? Então a pessoa fica às vezes nesse conflito. Esse horror ao nada também nos traz esse temor pela morte. A ausência de uma fé sólida na justiça e na misericórdia divinas. Então, aqui a doutora Giva coloca como se fosse a manutenção da ideia de um Deus vingador. Né? Quer dizer, não, na hora que eu desencarnar, eu vou ter que prestar conta, então é melhor eu ficar por aqui mesmo. Então, a pessoa que tem uma ideia de um Deus vingador, que vai punir, né? Então ela começa também a ter medo de morrer. Que é isso? Às vezes a pessoa fala, tem medo, não quer nem conversar a respeito do assunto. Né? As cerimônias e ritos fúnebres. Ora, até hoje a gente vai nos velórios, é gente chorando, é gente desesperada. Teve uma vez que eu fiquei impressionada, porque um senhor assim, grandão, ele urrava porque a mãe dele tinha desencarnado. Quer dizer, não tem a consciência, né? Não conseguiu, de certa forma, compreender, né? Não tinha ideia nenhuma de que a vida continuava. Porque também não é só ter a ideia, é ter convicção, né? É ter convicção, porque quando se tem a convicção, você não tem dúvida, né? Você não fica pensando assim, será que é mesmo? Essa convicção você vai trabalhar dentro de você, procurando conhecimento, enfim, nós vamos falar sobre isso. Então, as cerimônias e ritos fúnebres também nos trazem esse temor da morte, porque você vai no velório hoje, é só sofrimento que se vê, pela falta de compreensão das pessoas do que realmente significa a desencarnação. A falta de informação sobre a vida espiritual, né, o medo do que não se conhece, a ausência de educação religiosa. Né? E aí, na ausência da educação religiosa, lembrando aí que nós temos no próximo sábado a evangelização infanto-juvenil, que já começa a dar para os nossos filhos, sobrinhos e netos uma ideia, essa preparação para a desencarnação. Porque tem alguém aqui que não vai desencarnar? É a única certeza, não é? Ô, Paty, a veocidência é muito grande. As crianças, os adolescentes, me pediram para falar sobre a morte. Pois é. Entendeu? Com eles, justamente. Assim. Foi esse sentido que você está trazendo. Então está muito bacana para mim. Pois é. Porque assim, é uma coisa que ninguém conversa. Né? E assim, alguém morreu, assim, não
deixa de saber não. Então é difícil a pessoa, a criança, mesmo a criança, ela sente que está acontecendo alguma coisa, né? Ela quer uma explicação. De repente todo mundo chorando dentro de casa e ela não sabe o que está acontecendo. Aí começa o início desse medo da morte construído, né? Bom, entendendo que a alma não morre e que de lá ou de cá continuamos vivos, aprendendo e aperfeiçoando-nos, a morte perde seu caráter aterrador, assustador, a sua concepção de fim. O nada não existe. A criação de Deus está em toda parte. E a vida também. E ela continua, né? Então eu fiquei pensando também, por que é necessário educar-se para a morte? Por que é importante a gente se educar para esse nosso momento de desencarne? É um benefício para mim mesmo, se eu me educar para a morte, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu tomo consciência de que quando eu chegar no mundo espiritual, vai depender o que eu trago na minha consciência, né? E é isso que vai ser um fator determinante, onde eu estarei depois da minha morte, é um benefício para mim. É essa educação para a morte. Eu tomar essa consciência de que são os valores que eu agrego ao meu espírito que vão me dar essa tranquilidade para eu morrer. E não só influencia também, tá? Pode falar. A questão das nossas decisões frente à vida. Como eu vivo, acho que influencia, para mim influencia. e muito, né? Você ter essa concepção influencia e muito, inclusive nas decisões, na forma como você conversa com a sua família, né? Só que é preciso ser se constituir num exercício diário, né? Por quê? Não é só ter um conhecimento, e aqui a gente vai ver rapidamente, isso aí tem uns livros, vocês podem procurar, não é entender como é que acontece o processo da desencarnação, é constituir uma consciência de que eu vou passar por este processo. Denise. Eu já li em alguns livros, inclusive, Patrícia, que quando você, né, nesses livros que a gente costuma ler, quando você está lá no plano espiritual, que você tem a programação de reencarnar, você tem que se preparar também, senão é um grande sofrimento. Também. Da mesma forma que a gente se prepara para reencarnar, a gente tem que se a preparar. gente tem que se preparar para desencarnar. Né? Muito bom. Quem deseja uma boa hora, como se ouve dizer, que viva uma boa vida. O merecimento não se consegue da noite para o dia. Educar-se para morrer exige uma preparação longa, consciente, paciente e responsável ao longo da vida. É a mudança passo a passo dos hábitos menos felizes, a corrigenda dos vícios que aprisionam o espírito, dos defeitos morais radicados no orgulho e no egoísmo. É o aprendizado do necessário desapego dos bens terrenos e das afeições extremadas, o aprimoramento dos sentimentos excessivamente ligados ao mundo sensorial. Libertando-se gradativamente das tirânicas exigências materiais, o homem assume a sua condição de ser espiritual, aquela com que Deus o criou, para que a ele volte, em definitivo, no grande porvir. Quer dizer, eu desenvolver uma consciência, mas também trabalhando os meus hábitos, trabalhando naquilo que eu acho que eu não posso viver sem aquilo, né? Um determinado momento da minha vida, gente, eu não consigo viver sem café. Café para mim, eu tenho que ter café. Eu falei, opa! Aí uma luz amarela ligou. Passei 2 anos sem tomar café. Por quê? Eu falei, não, se eu desencarnar amanhã, tem café. Agora me preocupou. Eu também não vi sem café. Mas veja bem, eu não parei de tomar
a partir de tal dia eu vou ficar 2 anos sem tomar café. Gente, foi ótimo. Depois de 2 anos eu voltei, mas eu não voltei com aquela vontade, entendeu? Mas, pra mim, não estou recomendando, gente, isso foi pra mim. Pra mim foi um exercício de desapego, né? Porque as pessoas que têm vícios, por exemplo, isso aqui já foi falado aqui no grupo, a pessoa que tem o vício do fumo, quando ela desencarna, ela fica atrás das pessoas, porque através da nuca ela consegue sorver o prazer de fumar, da pessoa que está fumando. A pessoa fuma, e atrás dela, tantos mais fumam com ela. Assim a bebida e assim todos os outros prazeres, tudo, chocolate, tudo que prende a pessoa. Olha ali, ó. O aprimoramento dos sentimentos excessivamente ligados ao mundo sensorial. O necessário desapego, né? E o desapego principal também que a gente tem é em relação às nossas relações afetivas. Não vivo sem fulano. Aí o fulano morre, daí a 2 meses a pessoa morre também. Porque ela não vive sem ele. Mas aí ela vai como suicida. Porque não era o tempo dela aí. Né? Então, as nossas relações, nós precisamos. Por isso que também é importante esse exercício de pensar. Eu vou desencarnar? A minha filha, Laura, vai desencarnar. E ela pode ir primeiro que eu. Eu preciso realizar este exercício. Porque senão, se ela desencarnar, eu desencarno com ela, a minha vida para. Aí eu tenho a morte, lá naquele sentido lá, filosófico, inexistência. Eu paro de viver. Então é preciso fazer este exercício. O apego exagerado não pode ser confundido com amor. Pelas leis naturais, filhos, cônjuges, pais, irmãos e outros familiares, um dia se separarão de nós. Se quisermos tê-los ao nosso lado em vidas futuras ou conviver com eles no mundo espiritual, aprendamos a amá-los sem sufocá-los, sem prendê-los a nós com uma afetividade excessiva que a eles e a nós traz sofrimento. O desespero e a inconformação perante a morte não ajudam a ninguém. Cabe aqui repetir. A melhor maneira de amparar os que partem é a aceitação de que a morte é um fato natural e inevitável e que jamais separa os que se amam. Né? A morte não separa os que se amam. Nós nos encontramos sempre. Vocês viram aqui, o Júlio terminou a fala dele falando que o Jacó poderia visitar aqueles que ainda estavam encarnados, né? Filhos do seu coração, dos seus afetos, e que ele também poderia ser visitado por outros que já desencarnaram na frente dele. Mas tudo precisa de preparação. Vocês viram quanto tempo o André Luiz ficou sem receber a visita da mãe dele. Não era ela que não estava preparada, não, era ele. Então é preciso preparar para esse momento da nossa vida encarnada. Nós vamos desencarnar, aqueles que amamos vão desencarnar. Isso significa que a gente não vai sofrer? Se eu me preparar, eu não vou sofrer? Não, eu vou sofrer. Toda vez que eu penso, que eu faço uma reflexão, meu pai vai desencarnar, minha mãe vai desencarnar, lágrimas me vêm aos olhos. Eu sofro, porque eu sei que eles vão desencarnar, mas eu tenho que fazer esse exercício. Eu tenho que me preparar. E assim, pensando no meu desencarne também, eu penso no desencarne daqueles que eu amo. E aí, eu vou passar para os casos que tem no livro também, que o Júlio citou. É interessante, porque eu não li o seu capítulo, né, do Voltei, mas estava tudo assim, em consonância, em deusidência, né? E aí eu trouxe os casos do Obreiros da Vida Eterna. Eu não vou falar todos os casos que tem, porque no início do livro tem 2 casos muito interessantes, tá? Que envolvem a Zenóbia
e outras pessoas lá da Casa Transitória de Fabiano, que é muito interessante. Eu vou falar dos 5 casos que o André Luiz foi acompanhar. E eu tenho que falar o que é a Casa Transitória. A Casa Transitória é um posto de socorro no plano espiritual que tem, como se fosse um complexo que tem motores. Por quê? Ele vai para as regiões umbralinas, né? E ali ele faz ali o seu trabalho, ele tem uma meta, um projeto ali, e depois ele se move para outro local. Então, por isso que é transitória, tá? E funciona como posto de socorro. Então, o André Luiz com o Jerônimo, que é o coordenador da expedição, ele vai acompanhar 5 casos de desencarne, tá? Então, vamos ver quais são os casos. Nós temos Dimas, que tem eu trouxe assim um pouco da situação fisiológica, né, da pessoa, do desencarnante, e também um pouco da situação espiritual. Então a gente tem o Dimas, que tem cirrose hipertrófica, trabalhador fiel no bem, mas tem um apego à família e vice-versa, a família também muito apegada a ele. Fábio, tuberculose, colaborador das obras do bem, no entanto, já com uma consciência desenvolvida, né, já com conhecimentos e desapego, tá? Isso aí vai fazer muita diferença. Por quê? Porque ele instrui a família, ele conversa com a família, então vocês vão ver a diferença no desencarne, no processo de desencarne desses dois. Cavalcante, problema do duodeno, está num hospital público, então até coloquei ali em parênteses, tipo um SUS, e uma formação católica, muito fiel aos conceitos do catolicismo, mas alheio à vida espiritual. Albina tem insuficiência cardíaca oriunda de um aneurisma, trabalhadora da seara protestante, trabalhadora fiel e numa atividade de fraternidade legítima. E Adelaide, que está no término da sua jornada terrestre, trabalhadora incansável de instituição espiritista cristã. Então nós temos esses quadros aí e vamos passar por cada um deles. Então o Dimas conhece o fim próximo do aparelho carnal, mas não pode esquivar-se de súbito às algemas domésticas, a família. Teme o futuro dos seus, conserva-se em total descontrole dos nervos e enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Então, o que acontece? Ele está para desencarnar, mas ele fica com aquela preocupação, o que eles vão fazer se eu não estiver lá? Aí vocês lembram de André Luiz, que também estava preocupado com a Zélia, né? Meu Deus do céu, como é que a Zélia ficou? Não preciso falar nada, né? Você já sabe. E a angústia da família também prendendo Dimas. Quem assistiu O Senhor dos Anéis vai lembrar da cena em que ele entra numa caverna e que tem uma aranha gigante e a aranha enrola ele num casulo. A descrição que o André Luiz faz do emaranhado de fios, de pensamentos da família em torno de Dimas, me lembrou essa cena do filme. Porque é como se os pensamentos dos familiares enrolassem a pessoa, prendendo a pessoa, não deixando ela seguir o processo dela de desencarnação e se libertar. Aí o que aconteceu? O Jerônimo falou, nós vamos ter que dar um jeito. E eu tenho certeza que vocês conhecem outros casos, vocês vão se lembrar de outros casos assim. A pessoa melhora, né, Luciana, que você já está adiantando aí. O Jerônimo falou, vamos dar um passe no Jerônimo, no Dimas, para ele melhorar os índices fisiológicos. Então, ele melhora, a família relaxa, a esposa vai para o outro quarto, porque ela já estava esgotada, e aí eles conseguem fazer o desencarne dele. E aí, o Jerônimo fala que naquele momento ele só não desencarnou, só não desligou o laço fluídico. Vocês lembram, né, do meu desenho? E aí eles explicam que o desencarne, o desembaraçar
dos laços perispiríticos e corporais iniciam-se de baixo para cima, tanto é que os pés esfriam primeiro, e na questão dos chakras, primeiro vem a região sacral, depois o plexo solar, cardíaco, o último é o cerebral. Então ainda ficou com esse laço fluídico. Por quê? Porque o Dimas ainda estava muito ligado às situações que ele estava deixando. Ele ainda estava muito preocupado com a família. Então, esse cortar o laço não poderia ser feito de uma hora para outra. Muito bem. E aí, com isso, o corpo veio a óbito, né? Assim que o laço foi desfeito, o corpo entrou em processo mais rápido de decomposição, né? Então, o Jerônimo aguardou ali mais umas horas, desfez o laço fluídico. Nisso, é interessante, porque em outros casos ele também descreve o mesmo processo. O corpo entra mais rapidamente em decomposição, então vem a óbito, e o perispírito é como se ele recobrasse as energias que estavam sendo gastas com aquele corpo já decrépito, tá? Então é como se o perispírito levasse uma lufada assim, de energia, tá? Bom, aí o que aconteceu? O Dimas entrou em um pequeno sono, a mãe dele já estava lá, recolheu ele do corpo, ficou com ele algumas horas. E aí quando ele acorda, ele vê a mãe, abraça, aí ela explicou, porque ela veio também, né, de um local superior, explica, abraça, fala para ele manter tranquilidade, e aí ele vai acompanhar o seu próprio velório, tá? Por quê? Porque para ter, como ele estava muito ligado às questões familiares e materiais, né, das relações da matéria, então para ele ter um fechamento psíquico para poder seguir para a casa da transitória, porque todos seriam levados para a casa transitória. E aí, o amigo espiritual intui um amigo encarnado do Dimas a fazer uma prece. E aí lá fala assim, que com a prece, Dimas sentiu imensa consolação, o que fala muito de nosso comportamento nos velórios, né? Que nós, com essa consciência, nós podemos auxiliar o desencarnado, porque ele recolhe as vibrações, né, as energias com a prece, tá? E aí, nós temos aqui uma passagem a respeito do velório. As grades da necrópole estavam cheias de gente da esfera invisível, em gritaria ensurdecedora. Verdadeira concentração de vagabundos sem corpo físico apinhava-se à porta. Endereçavam ditérios e piadas a longa fila de amigos do morto. No entanto, ao perceberem a nossa presença, mostraram carantonhas de enfado e um deles, mais decidido, depois de fitar-nos com desapontamento, bradou aos demais: não adianta, é protegido. Então, como Dimas também era um trabalhador do bem, na seara do bem, ele só não se preparou, né, para esse momento do desencarne. Mas como ele era um trabalhador do bem, então ele alcançou, né, essa proteção. Então, como ele estava protegido, outros espíritos que se aproveitam ali daquele corpo com resquícios de fluido vital, então eles vão lá e sorvem aquele fluido vital para se manter com mais energia no plano espiritual. Então, nesse caso, Dimas estava protegido. Quando fazemos o bem e procuramos nos reformar, o apoio da espiritualidade amiga nos é garantida. E aí, o André Luiz pergunta, já com o Dimas consciente, tudo pergunta: você está sentindo dor? Sente ainda os fenômenos da dor física? E aí ele responde, aqui é o livro, rapidinho, tá? Eu achei bem interessante. Guardo integral impressão do corpo que acabei de deixar. Noto, porém, que ao desejar permanecer ao lado dos meus,
e continuar onde sempre estive durante muitos anos, volto a experimentar os padecimentos que sofri. Entretanto, ao conformar-me com superiores desígnios, quer dizer que essa é a minha hora, sinto-me logo mais leve e reconfortado. Apesar da reduzida fração de tempo em que me vejo desperto, já pude fazer semelhante observação. Ou seja, o processo de consciência dele continua ao desencarnar, né? Quer dizer, quando eu penso na minha família, eu começo a bambear as pernas. Quando eu penso que estou mais consciente, não é isso mesmo, agora eu tenho que caminhar, aí ele consegue já recobrar as energias, né? A inquietude dos parentes atinge-o através dos fios invisíveis a sintonia magnética. Os parentes estão lá ainda lamentando. E aí, aquela fraqueza que ele sente, às vezes, porque prendeu-se demasiadamente às teias domésticas. Então, é um processo de duas mãos, né? Os familiares chamam por ele, porque ele não preparou a família, e ele acaba sintonizando, né? Tendo uma ressonância. E aí, quando ele vai para a casa transitória, ele ainda está nesse processo de lá e cá, e isso está sofrimento para ele. O Fábio é aquele que está em processo de tuberculose, como colaborador das obras do bem, mas que já tem consciência e desapego, né? Então, ele avisa os filhos, ele reúne a família, ele vê que ele já está no processo final, né? E aí ele avisa que ele vai desencarnar, que é pro filhinho mais velho ajudar a mãe também, né? Ser forte, tá? E aí a gente tem aqui, sempre colaborou com dedicação nas obras do bem, homem equilibrado, amante da meditação e da espiritualidade superior. O pai dele também, que já tinha desencarnado, vem auxiliar ele para participar desse processo, tá? E aí, o pai dele acaba contando, porque André Luiz é curioso demais, fica perguntando demais, e o pai dele vai contar qual que foi a história pregressa dele, das vidas passadas, para ele estar naquele momento. Vocês vão conferir quando vocês lerem o livro. E aí eles falam, o Fábio preparou não somente a si mesmo, senão também os parentes, que serão úteis colaboradores da nossa tarefa, tá? E aí o Jerônimo vem, dá passes no Fábio, né? E após deixa eu ver. Exatamente. Além de haver se afeiçoado profundamente ao Evangelho do Cristo, vivendo nos princípios renovadores, com todas as possibilidades ao seu alcance, Fábio conseguir iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Olha só, todas as possibilidades ao seu alcance. Então, gente, os trabalhos que às vezes são oferecidos no Grupo Ismael são possibilidades. A gente tem sempre que pensar isso. No dia a dia, no trabalho, na família, possibilidades renovadoras, né? Reforma íntima. E aí, o Fábio tinha feito esse trabalho com tanta intensidade que ele fala para a esposa, olha, se surgir alguém no seu caminho, se o Senhor for bom o bastante para ele mandar alguém no seu caminho, não recuse. Não fica pensando que é porque a gente foi casado que você não deve contrair novas núpcias. Siga o seu caminho, porque você é nova, você vai ter uma pessoa para te ajudar e a pessoa vai ser boa também para os nossos filhos. Olha o desapego dessa pessoa, encarnada à beira da morte. A fila anda. Eu quero ver se você desencarnar primeiro. Eu vou falar com minha sogra. Meu sogro falou, a fila anda. Tem um monte de gente de prova lá no Ismael. Tá gravado. Tá gravado aqui ainda. Bom, gente, aí o Jerônimo então passa, né, a dar o passe.
a fazer o desligamento, né? O mesmo processo, né, que o Dimas sofreu, o Fábio também é submetido a esse processo. E aí, olha a diferença. Fábio estava completamente afastado do corpo físico. Após 1 hora de desencarnação, o cordão fluídico foi cortado. E Fábio permaneceu desacordado, normalmente, né? O espírito fica desacordado nesses momentos, já em preparação para o deslocamento para a casa transitória. Então, um processo muito mais tranquilo, por causa da consciência que ele havia desenvolvido para este momento. Não precisou dele ficar no véu. Não precisou ficar no véu. Né? Ele já foi. Já é um passo além, né? Um passo do outro além. anterior. Exatamente. Bom, e aí o que aconteceu? O Fábio chegando na casa transitória, acordou e tal, e aí passou a auxiliar o Dimas. Então, à medida que o Dimas conversava com ele e era fortalecido, né, nesse novo ambiente, pelos conceitos, pelas conversas, o Dimas também passou a se libertar mais da família que tinha deixado. A Albina é muito interessante, é aquela senhora com insuficiência cardíaca e que trabalhou na seara protestante, né, num exercício de fraternidade legítima, tá? O Jerônimo, então, ele ia começar os processos, foi chamado numa esfera superior, foi embora. Falou com o André Luiz, aguenta a mão aí que estão te chamando ali. Foi, voltou. Qual que era a informação? Ele ficou sabendo que a Albina havia recebido autorização para permanecer mais um pouco na crosta terrestre e por isso precisaria receber forças magnéticas para fortalecimento de seus corpos. Então o Jerônimo também vem dar o passe. Olha a importância do passe em todos os casos. Vem dar o passe, mas agora para fortalecer os seus corpos. Então ela tinha um tumor, ele como que isola o tumor e de certa forma aquilo ali, ele renova as forças nos outros órgãos e aquilo ali vai permitir que ela fique pelo menos mais uns 4 meses ainda reencarnada. Então ela recebe uma extensão de tempo. Agora, quem é que intercedeu por Albina? Eu vou dizer para vocês, não foi o pai, não foi a mãe. Quando vocês lerem o livro, vocês sentem. Cavalcante tinha um problema no duodeno. É aquele que estava lá no SUS, que tinha formação católica e que estava alheio à vida espiritual. Ou seja, não conhecia, não tinha os conceitos da vida espiritual, mas sempre foi fiel à fé que ele professava. Era uma pessoa boa, né? Então, o pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir jungido à carne, né? Quer dizer, todos eles, gente, o livro mostra isso, todos eles se apoiam firmemente nos seus aprendizados religiosos. Então ele não queria morrer de jeito nenhum, né? É aquele que está assim, o corpo já está apodrecendo, porque vocês vão ver isso, mas ele quer viver, né? E aí reconhecia, não conseguia nem mais alimentar, porque os órgãos já estavam degradados, né? Reconhecia, entretanto, ali naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente, que em admirável decreto da vontade estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. O órgão não estava dando conta, mas a mente estava segurando a pessoa. Né? Então o poder da mente é incrível. E aí, depois de 4 dias nessa situação, 4 dias, ele sentiu que estava mesmo chegando a hora. Então, como ele era católico, mandou chamar o padre. E aí contou para o padre que a mulher dele abandonou ele por outra
e que o único desejo que ele tinha para ele morrer em paz era ver essa ex-mulher. Se o padre não dava um jeito de saber, de perguntar, de ter informação, para levar ela até ali, já que ele não conseguia mais andar e nem se deslocar. Aí o padre toma a confissão dele, com o rosto meio de lado, porque o corpo já estava em putrefação. E aí o padre foi e ele continuou inquieto. Como a casa era regida por freiras, ele mandou chamar a freira que cuidava dali. Aí a freira passou até um desinfetante no nariz, para não dar conta daquele cheiro. Aí foi lá, com aquela paciência, né? Aí ficou lá escutando o Cavalcante, e saiu, foi embora. Não deu muita atenção. Bom, aí, o que acontece? Ele queria ver a esposa antes do fim, dizia de si para consigo. Não era efetivamente provável? Não seria justo morrer tranquilo? Ou, se ela surgisse, acariciava a possibilidade. Penitenciar-se-ia dos erros passados, pedir-lhe-ia perdão. Tamanha humildade assomava-lhe ao ser, naquela hora de grande abatimento, que não se magoaria em receber-lhe a visita junto do outro. Porque a esposa abandonou ele. Mas ele ficou pensando, será que a culpa não foi minha? Será que porque eu me dediquei tanto à igreja, eu não dediquei o meu tempo assim a mais que eu devia ter dedicado para ela? Eu acho que eu não dei atenção para ela, a atenção que ela merecia. E ele começa nesse processo. Então ele quer vê-la pela última vez para pedir perdão, mesmo que fosse junto do outro. Também olha assim, o desapego dele, né? De saber que ela foi embora, que ela o abandonou, mas ele ainda sentia, né, aquele afeto por ela e aceitaria até mesmo a presença dessa outra pessoa. Bom, acontece que, à medida que ele foi chegando para o processo do desencarne, os olhos dele, né, e aí foram correndo o desligamento aos poucos, os olhos dele passaram a divisar também o plano espiritual. E aí ele começa a ver o que tem na enfermaria. A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis. Falava vencendo. Então, gente, o que aconteceu? Sabe aquele povo que estava lá no Dimas, né? Gritando e tal? Um povinho parecido, só que na enfermaria, né? Acompanhando o doente, né? E aí também, gente, os nossos obsessores, porque eles não nos deixam. Então, se eu vou para o hospital, ele vai comigo junto. E ele está lá me cobrando aquilo que eu fiz a ele ou a algum ente amado dele. Então, a enfermaria estava cheia dessas pessoas e ele estava vendo tudo, né? E aí, o André Luiz pergunta para o Jerônimo, escuta aqui, será que não dá para a gente que já está entendendo um pouco mais dessa vida, será que não dá um jeito da gente ajudar esse povo e ir tirando esses desencarnados aqui e tudo? O Jerônimo falou assim, tem jeito da gente fazer, mas não adianta, porque os próprios encarnados que não trabalham a sua reforma íntima, eles chamam de volta. Então não adianta. A gente vai limpar, a enfermaria vai ficar limpa, daqui a pouquinho eles vão chamar de novo e a gente não pode impedir. Então, gente, cada um vive no clima psíquico que lhe convém, o que serve também para a nossa reflexão. Só que o Cavalcante não sabia que a esposa já tinha desencarnado. E aí o Jerônimo, quando vê que a coisa assim está nos últimos instantes, fala para o assistente dele, vai lá e busca a senhora. Aí ele buscou. Aí eles começaram a conversar. Cavalcante falava vencendo enormes obstáculos. No entanto, notava-se que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. A mente apaziguara-se, contemplava a esposa, reconhecido, quase feliz, né? Então, só que assim, ele via a esposa e ele estava feliz demais só por vê-la, mas ele não percebia que a esposa parecia um fantasma, um verdadeiro fantasma. Eu estou citando, palavra minha não. Ela, por sua vez,
pediu perdão para o Cavalcante, reconhecendo que ele sempre fora leal, amigo e dedicado marido. Então ela reconhecendo, né, que ele sempre tinha sido bom para ela. E aí ela é retirada do recinto e ela pede perdão para ele, ela é retirada e ele então desencarna, né? Só que ele não desencarna de uma forma muito tranquila, gente. Deu 8h30, mas eu vou usar mais 5 minutinhos para finalizar.